Então, vamos começar a sessão de debates. Eu queria antes fazer um pedido de desculpa ao professor Panicali, mas convido-o para vir à mesa também. Ele quer fazer pergunta? Tá bom, então ele faz pergunta para ali. Que eu eu roubei o lugar dele aqui de chairman, né, na sessão. É que eu esqueci de falar para ele, professor, o senhor começa, tá? E está marcado aqui às 11 horas. Ele chegou aqui exatamente no horário da primeira apresentação, mas aí eu já... Está aberto aí para as 3 palestras, já tem uma aqui. Bom dia a todos. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, de parabenizar aos palestrantes pelas fantásticas apresentações. E gostaria de pedir para o Sérgio que ele pudesse colocar a opinião dele relacionada à segurança, os conceitos que foram colocados por você aí na sua apresentação, aplicados aos famosos DPS tipo 1.2. Tá? Então, como seria o comportamento relacionado para que esses componentes pudessem funcionar de uma maneira correta? Normalmente, o DPS tipo 1 mais 2 é um varistor. Então, as preocupações ou precauções do DPS tipo 1 mais 2 são as mesmas do varistor. Então, quando a pessoa compra um DPS tipo 1 mais 2, um varistor, vai estar no corpo dele lá qual é o valor do disjuntor ou fusível máximo que ele tem que ser utilizado. Agora, isso que você falou vai mais além disso. A questão do nível de curto-circuito do varistor é muito baixa, da capacidade dele ali. Então, nesse caso, o DPS tipo 1 mais 2, até que tem um colega nosso que fez essa pergunta aqui, que instalou na sua própria casa. O que acontece nesse caso aqui? O DPS tipo 1 mais 2, ele é um puxadinho. Ele é uma improvisação. Ele não é a solução ideal. A solução ideal é o DPS tipo 1, onde vai o DPS tipo 1, e um DPS tipo 2, onde vai o DPS tipo 2. Em alguns lugares, você não tem espaço para colocar um DPS tipo 1 e um DPS tipo 2 na mais escala, mas você precisa. Então, você coloca um DPS tipo 2. Como ele é um varistor, ele não é a solução ideal para o DPS tipo 1. A solução ideal seria um centelhador nesse caso aqui. Mas, de qualquer maneira, você coordena em função das características que ele tem. Se você instalar um DPS tipo 1 e um DPS tipo 2 juntos, aí o dispositivo de proteção contra sobrecorrentes tem que estar alinhado com aquele que é mais sensível, que tem a menor corrente, que seria, no caso, o varistor. Eu também queria fazer coro com o Jobson e parabenizar todos vocês e agradecer também pelos ensinamentos que a gente tem aqui. Em particular, agora, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Piantini, sobre o seguinte: foi mostrado aqui vários exemplos de acoplamento de descarga atmosférica com linhas de distribuição. Tá certo? Se não me falha a memória, a distância assumida em todos os cálculos era da ordem de 50 metros. Okay? Mas, no caso prático, muitas vezes a gente vê na cidade, por exemplo, o pessoal tem um terreno baldio, vem a turma de celular, compra aquele terreno, coloca uma torre de 50 metros, alguma coisa assim, que vai começar, eventualmente, a receber raios de grande intensidade. Tá? E isso daí a distâncias muito menores do que os 50 metros. Casas que estão, digamos assim, 10 metros, às vezes. Então, a pergunta, acho que até já conversamos um pouco, mas eu gostaria de ouvir a sua elaboração sobre isso, o aumento das tensões induzidas, por exemplo, numa residência ou mesmo numa fiação elétrica de rua pública que estivesse a 10 metros, a lei de variação, de aumento das tensões, que em alguns casos já eram bem elevadas, algumas dezenas de quilovolts, tá certo? Se nós colocarmos aí um fator de linear que seja, isso aqui já estamos chegando a 500 kV, 200 kV. Gostaria de ouvir os seus comentários sobre isso. Obrigado, então. Não sei, está funcionando
Aqui está? Não, está aqui. Obrigado, professor, pela pergunta, né? Eu diria que está mais a variação da tensão induzida em função da distância, né, do raio até a linha, no caso, não é exatamente linear, mas está mais perto de linear do que quadrática, por exemplo, mas é um pouquinho mais complexa do que isso. E claro, né, quanto mais próximo se encontra o raio da linha, maior é a indução, né, e a distâncias como essa, né, 20 metros, 10 metros, as tensões podem ser muito elevadas, né, mesmo que a intensidade da corrente não seja tão alta, porque curtas distâncias, né, então a tensão ela aumenta bastante, realmente. Agora, no caso de uma residência, não é só a distância que importa, porque você tem ali a impedância de entrada, né, e ela vai depender muito do que está ligado, né, equipamentos conectados à rede, que podem ter não linearidades também. Então, não é tão simples assim dizer o que vai acontecer, mas o que é certeza e que é fato é que as tensões induzidas aumentam muito à medida que a descarga se aproxima da linha, né? Mas não é uma relação simples, porque tem vários outros fatores, né, e parâmetros que influenciam as tensões induzidas. Oi. Mais ou menos sobre esse assunto também. No seu modelo, eu imagino que as cargas consumidores não consumiam nada, não tinha carga entre fase neutra, por exemplo, né? Eu não sei se você... Não, tinha. Tinha? É que, em função do tempo, não deu para mostrar os detalhes, mas sim. Ok, então essa é uma pergunta. Eu fiquei com um pouco também de dúvida, que tem alguns casos que... Nós já até conversamos sobre isso, né? A diferença entre tensão fase neutra e fase terra, já que o neutro é terrado. Então, eu suponho que no transformador isso é claro, porque o neutro, ele na verdade ele é ligado com o condutor de aterramento que tem lá seus 10 metros de altura, né? Do poste até chegar, então, existe uma diferença grande, existe uma tensão desenvolvida ao longo desse condutor. Então, aparece uma tensão muito diferente. Mas nas residências, não é tão assim. Então, eu acho que o seu modelo não tem tanto detalhamento do condutor de aterramento, do neutro até a terra. Não sei se você considerou alguns metros, e se é por isso que às vezes parece que teve diferença entre tensão fase neutra e fase terra, ou se o seu terra seria o terra distante, por exemplo. Eu não sei a diferença entre fase neutra e fase terra nas cargas consumidoras. Obrigado, Cláudio. Entendi a pergunta. Por uma questão de tempo, realmente não foi possível mostrar com mais detalhes, né, como foram realizadas as simulações, mas ali, assim, a carga ela foi simulada através de um circuito equivalente que foi proposto por um pesquisador da Noruega, o Roy Dahlen, que estudou muito esse assunto, inclusive foi tese de doutorado dele, como simular, como representar cargas residenciais em função da frequência, né? Então, foi proposto um circuito equivalente que representa relativamente bem o comportamento de uma carga residencial típica, né? Então, foi esse circuito que a gente considerou. Com relação ao aterramento, foi considerado que a carga está próxima ao transformador, relativamente próxima, não o transformador, mas a linha, né? O consumidor está relativamente próximo à linha. Então, consideramos um circuito equivalente que considera, como você falou, a indutância do condutor de descida do neutro, né, a resistência de terra ali, e o condutor, aquele ramal, né, que atende, que sai da linha para atender o consumidor e tem a sua conexão ao sistema de aterramento também. Então, a impedância equivalente, na verdade, desse sistema de terra que nós consideramos foi, para os casos mostrados ali, foi uma indutância de 6, se não me engano, 6 microhenries, 6,5 microhenries, e uma resistência de 20 ohms. Seria o equivalente, o sistema de aterramento equivalente do aterramento do neutro e da instalação residencial. Isso. Isso. Por isso, eu acabei não mostrando ali
a tensão fase neutro também, mas a tensão fase neutro também é elevada justamente em função disso, né? E a fase, desculpe, a neutro terra é elevada também e pode chegar em valores da ordem de dezenas de kV. Mas a tensão fase neutra é muito menor, porque a impedância da carga não é, né, ela é bem menor, né, da ordem de, embora não seja uma indutância só, mas o que prevalece é a indutância nessas altas frequências, algo em torno de 3,5 microhenries seria o equivalente. A minha pergunta é para o Wilton. Wilton, o 2,3 raios por quilômetro quadrado por ano saiu de onde? Pergunta para o Hélio, para o Jobson, para a turma aí. Você quer responder? Você está na mesa. Na realidade, o que nós fizemos, Barbosa? Nós pegamos a referência existente lá no mapa com os índices cerâunicos e fizemos os cálculos, fizemos as contas e transformamos aquele mapa dos índices cerâunicos aproximadamente para o mapa de densidades existente na 2015. E aí, colocando esse 2,3 é relativo às 15 descargas percebidas no local. 25. Tá? 15 não, 25, desculpa. Então, é uma equivalência. O 2,3 é a densidade equivalente às 25 descargas. Só uma coisinha? Posso? Moacir? Só uma coisinha? Uma coisinha. Tá, assim, eu acho que no meu voto, para quando for analisar 5410, eu vou refazer essa conta, porque aquela coisa de ficar correndo atrás do rabo, né? Porque a gente também está revisando a 5419, a gente está revisando os mapas, né? Então não sei quem vai nascer primeiro aí, né? A gente talvez tenha que dar uma correção, fazer uma correção, porque esse 2.3 é baseado no mapa atual. E não sei também o 2000X, se é 4, 5, da 5419, esse mapa vai ser modificado. A gente falou isso ontem até. Barbosa, ou seja, eles zonearam 5410, beleza? Era boa, 25, ninguém falou, eles resolveram fazer essa gracinha. É para Alexandre a pergunta. Alexandre, a gente repara nos gráficos que você mostrou do valor calculado e valor medido dos induzidos, que eles começam bem em fase e depois eles vão defasando no tempo, né? Os picos vão desencontrando. Você percebeu isso? Você abordou isso? Ou seja, será que é alguma coisa do acoplamento dos circuitos ali, tem uma defasagem, talvez por uma indutância ou capacitância? Você reparou isso aí ou eu estou falando uma coisa que eu só percebi agora mesmo? Oi, Moacir. Bom, é um fenômeno bastante complexo, né? Porque envolve uma série de parâmetros, né? As tensões induzidas, elas dependem da distância, dependem da forma de onda da corrente, das características da rede considerada, então, distância entre pontos de aterramento, o valor da própria resistência de terra, né? A velocidade de propagação da corrente. Então, nem sempre a gente tinha conhecimento de todos esses parâmetros, né? Então, eu mostrei comparações, por exemplo, que foram feitas com medições realizadas lá no Japão, naquele caso do raio que incidiu na torre, né? E ali, por exemplo, não se tinha a velocidade de propagação da corrente ao longo do canal. Então, nós supusemos um valor típico, 30% da velocidade da luz, né? Certamente, a falta de exatidão no conhecimento de todos os parâmetros é algo que explica uma eventual diferença entre medições e cálculo. No caso da última comparação que eu mostrei, das descargas provocadas por foguetes, né, do artigo do professor Paulino, ali também, né, o solo, como a gente viu, tem uma resistividade, a resistividade do solo influencia bastante nas tensões induzidas, e naquele caso ali, a gente adotou o valor médio da resistividade medido naquele local, 400 ohms metros, mas na realidade esse valor variou de 100 a 1000 aproximadamente, né? Então, são inexatidões, vamos dizer assim, que a gente adota para fazer os cálculos, né? Isso certamente implica em pequenas diferenças em relação aos valores medidos, mas a ideia é mais mostrar que o comportamento geral, o valor de pico,
né, a subida, em geral, os resultados foram muito bons, né? E quando fizemos análise com base nos resultados obtidos com medições com modelo em escala reduzida, aí as condições são mais controladas, a gente conhece melhor os parâmetros todos envolvidos, e nesse caso os resultados foram melhores, assim, né? Como eu falei, foram centenas de comparações em condições muito diferentes. Em todos os casos, a concordância foi relativamente boa. Mas claro que não dá exatamente em cima, em todos os pontos, porque muitas vezes nós não conhecemos exatamente os valores de todos os parâmetros, né? Tem uma ideia, valores típicos, mas nem todos puderam ser medidos. Bom, legal. Eu estou inscrito, depois o professor Panicali, eu me inscrevi, e aí o Barbosa. Pergunta para o professor Piantini. Eu lembro lá na disciplina de transitórios uma frase muito específica, que o professor cita: o modelo deve ser o mais simples possível, não mais simples que o possível. Né? E aí, foi até coincidência, eu estava tentando compreender um problema algumas semanas atrás, e até discuti com o Elson sobre isso, que é justamente sobre tensões induzidas no secundário. Fez um trabalho lá nos anos 90, e depois conversando com o Márcio, e até recentemente com o Cleiton aqui também. E coincidiu a apresentação ser exatamente sobre isso, e eu queria ver se eu podia simplificar uma frase de maneira a usar nas aulas em ensino de graduação, por exemplo, onde a gente não vai fazer as simulações. Se eu disser o seguinte, que numa rede tradicional, eu defini o que é uma rede tradicional, né? Mas uma tensão induzida próxima ao secundário, numa distribuição com arranjo típico, como a gente utiliza aqui no Brasil, se eu realizar a proteção do secundário do transformador com esses DPS tradicionais de secundário que são vendidos, de fato não há dúvida de que, em muitos dos casos, eu consigo proteger o secundário do transformador, mas se eu disser o seguinte, olha, se nas residências e nas extremidades da rede secundária de baixa tensão eu não tiver a proteção de DPS, eu vou, ao proteger o secundário transformador, piorar as extremidades e as residências? Eu posso falar isso? Essa afirmação é verdadeira? Boa pergunta, Danilo. Mas só fazendo uma correção, aquela frase inicial que você citou a respeito do modelo, na verdade é do Einstein, né? Eu usei aquilo... Einstein, é do Einstein. Na minha tese eu coloco aquilo lá no início, assim, mas é do Einstein, uma frase que eu acho muito boa e pertinente, porque a gente lida com modelos, né? Então, é exatamente isso mesmo. A gente busca os modelos que sejam mais simples, mas que, ao mesmo tempo, tenham uma exatidão satisfatória. Exatamente. Mas isso que você falou, Danilo, eu acho que... eu diria o seguinte, se você colocar a proteção no transformador, certamente isso é bom para o transformador, né? Mas, eventualmente, pode piorar a situação nas instalações próximas ali, né? Nem sempre isso vai acontecer, porque essa piora está relacionada a reflexões que acontecem. Então, dependendo das características do tempo de subida, o espaçamento, a distância, então, como resultado dessas reflexões, você pode ter, na entrada das instalações, uma tensão mais alta, que num primeiro momento pode parecer estranho. Fala, poxa, mas eu estou protegendo o transformador, eu estou melhorando a proteção da linha, e vai piorar na instalação, mas pode piorar. Então, eu não diria que vai sempre piorar, mas que isso pode acontecer. Pergunta para o Sérgio. Muitas vezes você falou de fim de vida de DPS, ok? Em particular, a DPS Varistor tem o mau hábito de, às vezes, morrer em curto. E, às vezes, aquela proteção que tem dentro da caixinha do DPS, em geral, ela consegue abrir até 100, 150 amperes. Além disso, daí, as normas, ou o próprio fabricante, recomenda você colocar em série uma proteção adicional, certo? Alguns colocam chave termomagnética. E a pergunta é a seguinte, uma chave magnética, a parte térmica eu nem vou discutir, mas a parte magnética implica que tem uma bobina lá dentro. Se tem uma bobina, tem um fio enrolado, 1,5 microhenry por metro por baixo, por aí. Tá?
Ou seja, ao colocar esse disjuntor para facilitar o religamento, você não tem que sair correndo comprar um fusível, não sei o quê, você está acrescentando no nível de proteção do DPS o DIDT, LDIDT desse negócio. Queria ouvir seu comentário sobre isso daí. Obrigado. Essa pergunta é muito boa, professor, e ela coloca uma seguinte situação. Certas situações ou certos problemas, a pessoa tem que ter o conhecimento para perceber que ele existe. Então, objetivamente, os fabricantes de DPS, eles não ensaiam, não usam, não recomendam disjuntores para esse tipo de proteção. Justamente pelo aquilo que o senhor falou. Eu vou ter uma queda de tensão no disjuntor, né, que vai se somar ao nível de proteção do DPS. Então, o equipamento vai enxergar uma tensão maior do que enxergaria caso fosse instalado um fusível nessa situação. Isso é fato. Agora, a gente tem que analisar onde isso vai acontecer. Em quadros em DPS, atualmente, a maioria dos DPS ele tem nível de proteção muito baixo. Então, o que se soma, nesse caso, não vai causar nenhum tipo de problema. Porque o nível de proteção ele é muito mais baixo do que a norma exige. Então, assim, respondendo isso de uma maneira objetiva, mas muito cabulosa da minha parte, muito malandro, muito macunaíma da minha parte. Eu diria que isso que o senhor está falando é correto, isso que o senhor está falando deve ser aplicado, mas, na prática, a gente não tem muitos problemas com essa situação. A gente vai ter problemas nessa situação quando eu quero proteger um equipamento que tem suportabilidade muito baixa, entendeu? Nessa situação, e nos quadros de entrada, onde eu tenho intensidade da corrente de surto muito alta. Então, num apartamento, num escritório, num quadro, eu normalmente não vou ter esse problema. Nos DPS tipo 2, eu não vou ter muito esse problema, entendeu? Agora, em quadro de entrada, eu teria esse problema. Então, o que eu diria, assim, da minha maneira macunaíma de resolver? Eu não me preocupo muito com isso, porque a experiência não me causou... Eu nunca tive uma situação que eu tinha um disjuntor instalado antes no DPS, e depois eu verifiquei que isso queimou o equipamento, troquei por um fusível e não queimou mais. Eu não tenho essa experiência. Mas o que o senhor falou do ponto de vista teórico, e da maneira como os fabricantes colocam, o senhor está correto. Nenhum fabricante recomenda disjuntor, nenhum fabricante ensaia com disjuntor. Eles não fazem isso, eles só utilizam fusíveis. Só que aí acontece o ponto de vista da prática, a gente que trabalha no dia a dia. A gente não vai chegar num quadro, num apartamento ou num prédio, por exemplo, sugerir que a pessoa troque o disjuntor geral ou coloque um fusível para fazer isso. Porque a experiência mostra que a gente não tem muito problema para resolver isso. E aí é legal, só para terminar, Danilo, que existem duas visões diferentes, a minha e a sua. A gente tem que respeitar. O senhor é uma pessoa que faz muito estudo, faz muito ensaio, é uma pessoa da academia. O senhor tem uma visão mais rigorosa, o professor Piantini também, são pessoas que têm uma visão mais rigorosa das coisas do que a gente que atua na parte prática. Entendeu? Então, eu acho que é isso que teria que colocar nesse sentido. O Wilton fugiu da minha pergunta, vou fazer outra para ver se consigo pegar ele. Vai sobrar para os dois. Na 5419, nós estamos passando por um processo onde nós foi nos exigido pela ABNT a mudança de um texto que dizia que eu não lembro agora exatamente o texto, mas que uma tecnologia ou que um produto ou que um sistema não era permitido ser utilizado. No novo texto da 5419 proposto, que vai sair para projeto daí a pouco, para consulta pública, tem algum texto... 5410, desculpa. Obrigado, Sérgio. Tem algum texto nesse sentido, proibindo, não permitindo determinado produto, ou determinado sistema, ou determinada instalação, determinadas configurações? Legal. Essa eu posso responder.
Não, não tem. O que ela proibindo não, o que ela diz é curto e seco. Os componentes da instalação devem atender a uma norma da ABNT, não existindo uma norma IEC e assim por diante. Não, ela diz o que tem que atender, atendeu a norma, tá ok. Não tem nenhum item explícito proibindo alguma coisa, exceto algumas restrições, né? Aerovolta aí, cabos de alumínio, alguma coisa assim, que são restrições, mas proibição rigorosa de alguma coisa não. E sempre o conceito lá é: você usa, se aquele produto, equipamento, enfim, tem que seguir uma norma, e na ordem da ABNT, né? Uma NBR, não tem NBR, uma IEC, não tem uma IEC, uma norma regional, não tem regional, uma norma nacional, não tem nacional, vai para acordo. Então existe uma hierarquia de normas que você tem que seguir, a 5410 não se atreveu a mexer nisso. Na realidade, o que nós mexemos, lembra, Hilton? Tiramos a palavra edificações logo no começo. Agora, ela serve para todas as instalações, seja de iluminação, seja de controle, de sinalização. Nós trocamos o texto básico inicial da 5410 para isso. Lembra disso que nós fizemos isso em 2019 até, inclusive? Ela abriu um pouco mais, agora vai para a iluminação pública, que antes não ia. A gente acha que vai, vamos ver o que vem aí. Né, abrange tudo agora, tudo que é instalação elétrica. Né? Bom, a minha resposta, que eu queria falar, é para o Danilo, da pergunta dele. Tá? Na realidade, o que existe hoje na linha de média tensão, a proteção é o neutro de para-raio. Tá? Consequentemente, o neutro é que vai fazer a proteção da linha contra qualquer descarga, evitando que ela entre em qualquer fase. Tá? Só que esse neutro, o que acontece? Ele tem uma rede vastíssima de aterramento. A grande sacada da concessionária foi colocar aterramento em cada entrada, de cada edificação, de cada casa. Então, você tem um aterramento de 400, 1.300, 2.000 pontos lá de aterramento. Então, se cai o raio realmente como tem que ser, o primeiro está previsto, no neutro, ele está extremamente aterrado. Evita justamente o que você perguntou, entendeu? Só para ele esclarecer. Só porque a gente também está debatendo aqui, se alguma coisa não ficar clara, acho que não vale a pena. Esse neutro ele está fazendo o aterramento porque tem impedância nesse cabo também. Isso tem a ver com o conceito de comprimento efetivo do eletrônico, porque me parece que esse aterramento em baixa frequência ele é efetivo e em fenômenos impulsivos ele não vai ser tão efetivo assim. Mas eu estou só perguntando, quem sou eu para questionar? Eu queria fazer um comentário sobre a parte do Panicali que ele falou da tensão que pode se desenvolver ao longo de um disjuntor, né? Que aparentemente a gente espera que seja muito maior pelo efeito indutivo do que um fusível. Tanto é que existem até fusíveis especiais, né, para usar em série com DPS. Mas uma outra coisa que me preocupava também, no tempo que eu trabalhava nessas multinacionais, a gente tinha que pôr DPS em
em gabinetes de telecomunicações outdoor, inclusive em locais que não eram facilmente acessíveis e que você não queria que esse disjuntor abrisse intempestivamente por causa do surto, sabe? Então, o disjuntor dá mais medo que passe um surto, o DPS aguente, suporte, faça o papel dele e o disjuntor abre por causa do surto, né? Então, uma questão é essa, né? Porque não tem dados sobre o comportamento de disjuntores, tipo esses mini disjuntores que são muito utilizados, sob surto de corrente, de vários quiloamperes, sabe? Então, eu me lembro que eu vi uma vez um relatório de uma empresa que testou várias marcas sob surto, pelo menos para ver essa questão da abertura indevida, né? Que não se quer. E o comportamento foi muito diferente, sabe? Tinha disjuntor de pedigree que abria muito mais fácil que outros e vice-versa, sabe? Não tinha um comportamento assim claro ou estável entre eles, sabe? Então essa assim era uma preocupação grande do disjuntor abrir o circuito indevidamente, sabe? Isso é um ponto, eu não sei se você conhece dados sobre isso. Isso eu sei sobre disjuntor caixa moldada, mas mini disjuntor não. Só para ajudar na discussão também, nós chegamos a convidar vários profissionais para ajudar a gente lá na revisão da 5419. Um deles foi o Wagner da Clamper, coordena as normas. Na época ele disse que na IEC, que ele é membro também, eles estavam, já tinham um grupo de trabalho trabalhando uma norma para disjuntores específicos para uso na proteção de DPS. Na penúltima transparência não é o caso, mas no slide que eu coloquei ali, na penúltima, 60 anos, né? O que acontece? Tem esse valor. Então, num daqueles transparências, falava que aquele modelo específico de DPS, ele não acionava o disjuntor com valor nominal maior que 30 amperes. Então, qualquer disjuntor acima de 30, para aquele específico. Então, nos catálogos daquele fabricante, ele traz essa informação. Ele traz o valor máximo, porque essa é a preocupação do fabricante, o valor máximo que tem que estar. Mas ele traz também a informação do valor mínimo. Eu não gosto muito de falar em nome de fabricante, mas isso não é uma informação que deprecia, muito pelo contrário. A Fênix ela tem uma recomendação da gente nunca utilizar 2 valores de disjuntor menores do que o disjuntor que ele recomenda. Então, se ele recomenda um disjuntor de 120 amperes, eu não sei nem se esse valor é menor, 125 amperes, você não pode usar um de 100, pode usar um de 85, não pode usar um de 60. É uma recomendação. Agora, existe uma questão aqui, tomara que não tenha ninguém nessa procedência aqui, o senhor Oscar talvez vai entender o que eu vou falar melhor. A complicação é que a maioria dos fabricantes de DPS são alemães. E o alemão, ele é bitolado. Então, quando ele coloca que só pode ser um disjuntor, ou ele se prepara para que seja um fusível, ele vai achar que todo mundo vai colocar um fusível aqui. E quando ele fala que o disjuntor, o valor máximo do disjuntor é de 125 amperes, ele vai esperar que as pessoas coloquem de 125 amperes. Aqui no Brasil, quando você fala assim, ó, tem que ser no máximo 125 amperes. Aí o cara começa a te perguntar assim, pode ser 100? Não, pode. Pode ser 63? Aí o cara chega, depois que ele perdeu a vergonha, ele fala assim, pode ser de 5? Isso, na cabeça do alemão, não faz diferença, que eles que desenvolvem, eles que ensaiam. Mas no catálogo, por exemplo, da DEM, você tem esses estudos, que você mostra a coordenação do DPS com valores de disjuntores. Eu acho que você tem naquele guia vermelho que você tem. Porque esses estudos são feitos. Oi? Mas ele vai abrir na passagem da corrente subsequente. Ele não vai abrir na passagem da própria corrente de surto. Não, tem esses estudos. Depois eu posso passar para você. Tá. Eu posso passar para você.
É um comentário quase que de brincadeira, mas é para resolver esse problema da indutância da bobina termomagnética, faz o seguinte: a norma diz que tem que ter no máximo 50 centímetros, né? Subtrai o número de voltas lá, o fiozinho que está enrolado dentro, aí você fica tudo certo. Temos mais alguma pergunta? Professor Alexandre Piantini. Não, é só um comentário com relação à questão do aterramento, né, do neutro multiaterrado. É importante a gente levar em consideração que o efeito dos múltiplos aterramentos do neutro tem muita relação com o tipo de sinal que a gente está tratando, com a frequência do sinal, né? Então, quando a gente fala em frequência industrial, em 60 Hz, é claro que se ter um neutro multiaterrado, isso vai contribuir significativamente para melhorar, né, o desempenho do sistema. Agora, no caso de sinais de alta frequência, como, por exemplo, aqueles provocados por raios, né, as tensões induzidas que a gente tratou aqui, o raio tem, como a gente viu, os tempos de subida, os tempos até a crista das tensões induzidas são muito curtos, alguns poucos microsegundos, né? Então, o efeito do aterramento do neutro, ou mesmo do próprio para-raios, né, ou do DPS, vai depender da distância em que esse aterramento está, ou que esse DPS está, do ponto de observação, né? Se você tem o neutro aterrado a cada 300 metros, por exemplo, né, mas o raio cai em um ponto equidistante a 2 desses aterramentos aí, pode ser que naquele ponto de observação o efeito desse aterramento só seja sentido após a tensão ter atingido seu valor de crista, né? Então não vai mudar absolutamente nada a máxima amplitude da tensão. Então, por isso que é importante a gente analisar, levando em consideração a frequência do sinal. Para baixa frequência, ok, né? Mas para frequências mais altas, pode ser que esse efeito nem seja sentido, dependendo da distância em que esse aterramento se encontra do ponto de observação. Tenho mais um tempinho, vou acrescentar também um comentário, né? Tem que considerar que na curva de corrente também o DIDT máximo ele antecede o pico, né, da corrente. Então, o efeito indutivo vai acontecer antes da corrente chegar no máximo, né? A gente mediu nas primeiras 60 curvas do cachimbo, dava uma diferença de 500 nano, uma coisa do tipo assim, entendeu? Entre a corrente chegar no pico e a derivada já ter atingido o pico. Isso dá um efeito muito grande que os elementos mais acoplados com indutores, né, vão sentir a tensão muito mais cedo do que mesmo antes da corrente que está sendo injetada chegar no valor máximo. Então, algumas coisas indutivas defasam naturalmente das capacitivas por conta desses efeitos da própria forma da curva de corrente. Só um comentário. Parece que o Sérgio tem uma pergunta. Se for na sequência, é melhor fazer, porque a minha seria... Mais um comentário sobre o efeito, vamos dizer, protetor do neutro sobre o conjunto todo, né? Que, a menos que sejam esses cabos trançados, sejam trançados junto com o neutro, nas redes normalmente existe uma distância grande de separação entre os condutores de fase e o neutro, né? Sei lá, 10, 20, 30 centímetros. Então, as induções entre fase e neutro vão ocorrer, ou seja, o efeito blindagem dele não é perfeito, né? Além de que as correntes circulando pelos neutros, ao fluir, entrando nos aterramentos, tem um acoplamento para o condutor de fase em função das correntes do próprio neutro. Então, tensões entre fase e neutro em redes em que os condutores são separados por uma boa distância, o efeito de blindagem está longe de ser perfeito, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, no caso. Porque eu acho que você, nesse tempo, assim, se permite chamar de você, né? Claro. Tem acumulado uma experiência muito grande em curso. Eu falei para o Hélio recentemente aqui que eu sempre identifiquei você. Eu acho que você tem uma vocação de professor. Acho que você gosta de professor. Eu vejo que você se sente bem sendo chamado de professor e você tem essa vocação. A minha pergunta, com essa experiência que você tem, agora você tem treinamento, potência, educação, você faz lives, a gente está vendo as perguntas que são feitas aqui num nível muito alto. Questões de detalhe de
de impedância do disjuntor. E, às vezes, eu vejo que a gente está tendo um descasamento muito grande, a gente discute coisas muito técnicas, as coisas muito específicas, e o que o meu colega Barbosa fala muito aqui, que é o afegão médio, o nível geral de conhecimento. E eu queria saber, essa experiência sua é muito valiosa, porque você tem acumulado uma experiência muito grande nisso. O que você vê, como você vê as novas gerações de engenheiro? Eu vou dar uma tese, já terminou, eu vou dar uma hipótese. E você, quando eu me formei na Federal do Rio de Janeiro. Entrei numa empresa que tinha isso aqui de engenheiros. Eu não sabia nada, eles me ensinavam, me criticavam, me batiam, me xingavam, eu fui aprendendo. Eu tinha apoio. Hoje as pessoas começam empreendendo. O cara faz uma faculdade de engenharia muitas vezes à noite, ele sai e ele vai ser um profissional liberal sem ninguém para ajudar, Ele não sabe nem... Às vezes as perguntas que a gente recebe são óbvias, assim, tipo assim, coisa que está no primeiro capítulo da norma e ele não sabe. Isso assusta você, isso acho que é uma coisa que a gente tem que enfrentar, e mais objetivamente, a gente tem que abaixar o nível da norma, levar a norma para esse nível desses profissionais, ou isso é uma coisa que a gente não deve fazer, eles que se viram. Você está tentando fazer isso na sua atividade com a potência, né? Mas queria que você respondesse isso. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela pergunta. Baixar o nível da norma, hipótese alguma, né? A gente tem que, na verdade, acertar o nível da norma para o conhecimento que a gente acaba tendo, né? Para o conhecimento, né? Até anotei, se o professor Panicali não fizesse a sugestão, talvez a gente possa fazer na revisão da norma, de descontar a bobina do disjuntor ali dos 50 centímetros. Não é tão brincadeira assim, porque eu acho que assim, o papel da academia e tudo mais é esse, é dar subsídio para a gente transformar isso numa coisa que seja aplicável no dia a dia. Concordo contigo, o nível da moçada que está se formando agora, infelizmente, é muito... Faz muito pouco tempo, eu estava dando uma aula X, era pessoal de faculdade e tal, o pessoal no último ano... Eu falei de raiz de 3, o cara me perguntou o que era isso. Eu não estou brincando. Então, assim, isso exemplifica um pouco a situação que você está falando. Então, assim, preocupa muito a formação do pessoal. Em hipótese alguma, o mercado tem que baixar o nível para se acomodar a essa... Então, a gente tem que trabalhar para subir o nível. Aproveitando sua deixa, essa é uma missão que eu tenho, junto com os amigos todos aqui que ajudam a gente a construir isso, que é tentar, em paralelo com a academia, que sempre vai ter o valor dela e cada vez maior, mas em paralelo com a academia, num formato um pouco mais livre, a gente também tentar dar uma contribuição de qualidade, de informação, para ver se a gente consegue... quase tudo que a gente faz lá, nesse trabalho todo que nós fazemos juntos aqui, é tentar suprir a má formação que está tendo hoje na graduação da moçada, né? Ou por não ter tempo, ou não importa o motivo. A gente está tentando suprir aqui fora uma coisa que a academia vem perdendo, não está conseguindo mais. Os fatores são inúmeros porque isso aconteceu. Então, assim, concluindo, eu acho que a situação é muito preocupante, o ensino não está legal, na graduação em particular. Estamos formando engenheiros, vou falar da nossa área aqui, instalações elétricas e tal, precário, cada vez menos horas dedicado a isso, menos interesse. Então a situação não está boa. Agora o que a gente não pode nos outros lados, baixar o nível para se adaptar. A gente tem que trabalhar, formiguinha, isso vão levar muitos anos para subir o nível da moçada. Mas está ruim, a coisa está feia, está muito feia. O cara vai perguntar, o cara do 5º ano perguntar o que é raiz de 3, eu fiquei um pouco chocado com isso. Em primeiro lugar, eu concordo grau, gênero e número com o que você falou, tá ok? Isso é uma observação. Repara, as nossas normas aqui vêm do IEC. IEC, fundamentalmente, é a Europa. Eu imagino que o nível de engenharia por lá seja um pouco diferente do que o grosso. Evidentemente, nós temos aqui excelentes profissionais em todos os níveis, isso é inquestionável, entende?
tanto os mais acadêmicos como os práticos. Isso aqui é inegável que tem gente excepcionalmente qualificada. Mas nós estamos falando de grandes números, não é? E na medida que você tem uma norma em que foi elaborada por pessoas que têm um pressuposto de conhecimento lá em cima, e se você entrega esse documento para um indivíduo que não tem formação mais sólida, isso se torna uma arma. Isso aqui é um desastre. Entende? É mais ou menos você pegar uma bomba atômica, você entrega para um especialista em bomba atômica, ele vai tomar todo o cuidado possível. Então você entrega para, sei lá, outra pessoa, a pessoa vai acabar com o mundo. Estou exagerando, evidentemente, fazendo uma piada aqui. Mas eu acho que parte do problema é esse. As nossas normas são tradução, são adaptações de normas de um outro povo, entende? Um outro povo que tem uma outra cultura. Né? A eletricidade da Alemanha tem muito mais tempo que aqui, e por aí vai, entende? Sim. Talvez, se a gente olhasse para isso e tentasse, sei lá, eu precisaria muita criatividade da gente implementar normas ou complementar a norma, de alguma maneira, que levasse em conta, falar, olha, tinha que ser quase que assim, coisas específicas. Aqui você faz isso. Para fazer isso, você precisa ter pelo menos esse nível. Não tenta guardar bomba atômica se você não sabe guardar a bombinha de São João. Entendeu? Porque há uma distorção total. Eu fico abismado. Até hoje se fala em equalização de potencial. Cada vez que eu ouço falar isso aqui, eu sinto arrepio no cabelo que eu já não tenho mais. Entende? O campo elétrico tem duas partes. Tá? Tem o gradiente do potencial e tem o rotacional da parte A. Aparentemente não existe. A parte A foi ignorada e todo mundo trabalha como se o campo elétrico só tivesse φ, potencial. Entende? Gradiente de φ. E o que aconteceu com a A? Não sei. Entende? E vamos fazer equalização de potencial em alta frequência, em 1 MHz, em 10 MHz. Ok? Que é nonsense. Entende? Conforme o Piantini falou, você tem uma fonte de onda de 0,1 microsegundo, 60 metros. Você vai querer equalizar o quê? Entende? Não tem. É desvairo. Eu, assim, fica com... Desculpa, eu estou me estendendo, sim, mas pode estar quase meio desabafando, porque é um negócio muito ruim. Mas alguma coisa precisa ser feita. Se o professor permite, eu concordo também com o que você falou, mas uma coisa que eu estou achando bem legal nessa proposta de revisão da 5410, uma das características importantes dela, a gente, na medida do possível, tentou dar uma melhoradinha na redação, para ficar mais clara, a aplicação mais interessante. E tem, em particular, esse é um item, eu tenho um apreço muito bom nele, e foi criado um novo anexo, vai ser o anexo MN, sei lá para o fim da norma. Vão dar umas 20 páginas que eu tenho chamado, eu participei lá, coordenei o grupinho que elaborou esse anexo. É um anexo sobre compatibilidade eletromagnética na 5410, que na versão atual ela só fala compatibilidade eletromagnética, eu não tenho nada a ver com isso, isso é o texto de hoje da 5410, não quero saber de compatibilidade. E foi criado um anexo agora, vão dar em Word lá digitado, der umas 20, 25 páginas, é conteúdo grande. Eu tenho chamado esse anexo de uma apostila de compatibilidade eletromagnética. É uma apostila, tem exemplo, tem cálculo, um monte de desenho, e assim como outros anexos. Então, uma das preocupações é a que você falou. Agora, escrever norma para nós aqui que participamos, isso é lei. Então, assim, ela é lei. Então, você tem um limite ali entre a parte técnica, a aplicação e a lei. Então aí engrossa o caldo quando às vezes você tem que escrever alguma coisa ali que não dá para escrever de um jeito mais simples. Então é complexo, é apaixonante, né? Eu gosto dessa parte porque é muito legal, você está escrevendo uma coisa técnica com a pegada de lei, mas dá para ajudar um pouquinho. E só o outro comentário, a 5410 em particular,
ela segue a IEC 60364. As ideias, mas ela, muito de longe, ela não é uma tradução. E, na verdade, vou chutar, 70% das 5410 é conteúdo tropical. Então ela segue as ideias, mas não é, nesse sentido, não é a tradução, e incorporou muito ao longo dessas décadas a experiência do pessoal daqui. Então, a gente tem sessões na 5410 que não tem na IEC. Por exemplo, até hoje, na parte de cabos com baixa emissão de fumaça, por exemplo, gases tóxicos, isso não tem na IEC. Isso foi coisa daqui, baseado lá no incêndio do Andorinhas, do Andraus, do Joel, uma moçada que morreu por aí. A gente trouxe isso para as 5410, até hoje não tem na IEC isso. Então tem muita tropicalização ali, muita coisa. E o que essa sua preocupação é real, a gente, me parece, a turma acho que vai gostar. A redação dessa versão agora, ela, longe de estar simplista, ela está mais palatável, um pouquinho mais. Dentro do que escrever uma lei te permite. Mas concordo com tudo que você falou também. Na realidade, Wilton, lembra que nós tivemos muito cuidado em fazer o texto. E justamente quem é que vai ler o texto, não abaixando o nível de jeito nenhum. Quem que vai ler, de que forma que ele pode interpretar. Nós tivemos esse cuidado muito forte, Sérgio, na 5410. Todo o texto a gente revisava de que forma que o outro pode entender. Tá? Tanto é que levamos 11 anos, né? A gente estava conversando aqui agora, começamos, a revisão levou 11 anos, justamente por o que o Wilton falou. É muita introdução, muito conhecimento nosso que difere completamente da IEC, grande parte. Segue a filosofia, mas é muito bem tropicalizado. Essa é uma norma diferente de outras, mas... Principalmente em cabos, vai vir muita novidade sobre cabos. Bom, gente, essa discussão ela é muito apaixonante, digamos assim, e se a gente deixar, vamos ficar aqui, vamos perder o almoço. Você quer... Não. Tá. Então, a gente ainda tem mais duas apresentações. Eu queria agradecer as palestras, a discussão que foi bem legal. Tá? Vamos aguardar um pouquinho, fazer essas duas apresentações. Uma é do Oscar Witzik, e a outra, o Normando vai apresentar a associação que eles estão criando agora. Tá? Então, mais um minutinho, a gente vê essas duas apresentações, vamos para o almoço e voltamos por volta das 2h, iniciar a parte da tarde. Obrigado. Bom dia com todos. Obrigado, professor Elio Suerta, ao IEE, também pela organização deste excelente evento. Meu sotaque já delata que eu não sou brasileiro de coração. Eu trouxe umas anotações aqui para falar as terminologias brasileiras corretas e não dar aquele conflito de debate. Se eu falo isso ou você falou isso, eu vou esforçar-me em falar de maneira que todos entendem. Eu tinha preparado uma apresentação que eu vou ter que reduzir para induzir um debate ao final, porque aqui eu considero que estão especialistas que trabalham em norma. Eu vou começar brevemente, vou cortar algumas coisas, vou deixar de comentar algumas das coisas em função do tempo. Mas eu vou estar aqui até o final do dia, tem meu e-mail aí, meu telefone, depois a gente pode conversar de assuntos que podem gerar alguma polêmica. Tá certo, gente? De formação, eu trabalho 22 anos com DPS, com empresas alemãs, tenho experiência de proteção, tenho um pouco de experiência com norma. Nas primeiras reuniões há 20 anos atrás, quando o Sérgio foi as primeiras vezes, eu acompanhei o Sérgio foi comigo nas primeiras ocasiões, na norma brasileira, na NBE. Participei na Colômbia, no Peru e no México, com algumas discussões muito interessantes de norma com IEEE e IEC, a comparação dos estándares. Tá? Bom, o arco essa parte vai deixar fora. A ProAuto Elétrica é uma empresa de Sorocaba. Essa empresa tem 30 anos de mercado. Começou com sistemas de automação. Há 7 anos atrás introduziu a unidade de sistemas de proteção, sistemas de solar. Nós trabalhamos com sistemas solares. E dentro do sistema solar, na nossa engenharia,
a gente formou, depois que eu entrei na ProAlto, há 3 anos atrás, uma engenharia de sistemas de proteção, que trabalhamos com os fornecedores da Alemanha, DEM, Bender e GSP, onde que tratamos proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra sobreextensões induzidas, supervisão de falhas de isolamento, supervisão de correntes de fuga e proteção catódica. Nós somos distribuidores dessas empresas e temos na nossa equipe de engenharia pessoas que foram capacitadas pelo fabricante para poder não fazer projetos, mas sim ajudar o cliente final e os projetistas que trabalham em projetos aqui no Brasil. Vamos falar hoje só da uma pequena parte da DEM. O que eu gosto sempre de enfatizar? Que fabricantes europeus sempre têm seus produtos certificados com estándares internacionais. A norma IEC é um estándar internacional. Muitas das coisas que estão no estándar internacional da IEC são basadas na VDS, que é a norma alemã, que é uma das mais rígidas. Então, foi falado de norma, vamos abaixar o nível de norma. Eu não concordo. Norma é proteção de pessoas leigas como eu, que quero colocar a minha tomadinha para ligar meu celular, por exemplo. A norma visa a segurança das pessoas. E isso é muito importante. Então, não vamos abaixar o nível da norma, porque aqui os engenheiros atuais que estão se formando agora talvez não entendem muito. Engenharia não é como antes. Vamos colocar um padrão para a proteção de pessoas. Então, se um fabricante atende e tem muito certificado, significa que seu produto realmente é um produto que atende às normas mais exigentes do mercado. Tecnologias, eu vou passar um pouco mais rápido, não vou explicar muito, essa eu quero explicar. O que é um DPS classe 1? Um DPS classe 1 é ensaiado na onda 10350, todos vocês sabem. E um DPS classe 2, que eu gosto de chamar também de limitador de sobretensão, porque fica um pouco mais claro o que é um DPS classe 2, ele é ensaiado na onda 8/20. Qual que é a energia que um DPS classe 1 leva ao sistema de posta-terra? É aquele que está debaixo dessa curva 10350. E o DPS classe 2, limitador de sobretensão, leva essa energia que está abaixo daquela curva verde. Então, a quantidade de energia que um DPS classe 1 leva ao sistema, ao aterramento, é muito maior, muito superior à quantidade de energia de um DPS classe 2. A DEM tem DPS para a linha de energia, classe 1, classe 2, classe 3, um combinado classe 1 mais 2, como também tem a parte de DPS para comunicação, sinais, dados. Aqui eu vou gastar um pouquinho de tempo no DPS classe 1. Qual que é o DPS classe 1 da DEM? Tecnologia de centelhador. Eu gosto de falar em palestras, por exemplo, na Colômbia, aqui no Brasil, antigamente, agora eu faço poucas palestras. O DPS classe 1 é um descargador de corrente de raio. E o DPS classe 1, DPS classe 1 é um descargador de corrente de raio. E o 2, tecnologia de varistor, é um limitador de sobretensão. Instalado na ponta de entrada de energia dos quadros de distribuição gerais, possuem baixa taxa de degradação e não se danificam, impede que a corrente do raio do impacto de descarga direta entre na minha edificação. E ele é ensaiado na onda 10650. Para níveis de SPDA 1 ou 2, no caso até 200 kA na onda 10650, se eu tenho classe 1, por exemplo, nível externo de classe de SPDA 1. Uma informação adicional, no caso deste fabricante, o DPS classe 1 coordina com o classe 2, permitindo uma instalação, fazer uma instalação compacta. Aqui tem um pouco a ficha dos dados técnicos do DPS, que se encontra nos catálogos, com muitas das informações que são importantes. O DPS, pulei um, desculpa. Aqui. O DPS classe 2, limitador de sobretensão. Instalado nos quadros de distribuição interno, os QDCs. Vida útil limitada, por quê? Porque o varistor se degrada. Cada vez que ele conduz uma corrente de surto, uma sobretensão induzida, ele vai se degradando. Por isso que falamos da vida útil de um varistor, de um DPS classe 2. Resistem 2 vezes o valor de corrente máxima e até 20 vezes o valor de descarga nominal. Isso está na norma, é coisa que vocês sabem melhor que eu, não tenho que contar para vocês. E o nível de tensão residual baixa. Então, ele limita realmente a tensão a valores que os equipamentos suportam depois de uma descarga atmosférica.
características deles, as diversas tensões nominais. E por último, o DPS classe 3. Foi falado, o Dr. Piantini falou, por exemplo, a distância, qual que é a distância, equipamentos mais sensíveis. Preciso instalar um DPS? Preciso instalar sim, porque pode ter se ele é muito sensível, preciso instalar um DPS se a função do equipamento que eu quero proteger é importante, se ele não pode ser danificado. Aí eu instalo sim, é importante. E isso, ou qual que é o problema? O Sérgio mencionou, esse é um DPS que muitas vezes as classes 3 eu vou instalar em série, o equipamento que eu vou proteger. Então tenho que ter cuidado com a carga que está sendo colocada atrás do DPS. E aí temos os DPS para sinais, para cabos coaxiais, para RJ45. Aqui poderíamos falar também muito, mas... O que nós temos como ProAuto? Eu costumo falar que a ProAuto tem uma solução completa de um sistema de proteção. Ou seja, já escutou de mim muitas vezes, eu muitas vezes falava para um cliente, se você vai colocar um DPS classe 2, mas não vai proteger o equipamento sensível, gasta esse dinheiro na churrasqueria, é melhor investir. Então, eu falo critério de proteção. Se eu tenho um CLP muito crítico, que faça funcionar um processo que não pode ter uma parada não programada, eu preciso colocar um DPS após a fonte de alimentação desse equipamento. Por quê? Porque também esse PLC sai para fora, para o campo, saem sinais de 4 a 20 miliamperes, que podem trazer uma tensão induzida a equipamento que aí vai ser danificado e eu vou ter um problema de uma parada não programada, um custo elevado. Aí é o que eu gostaria de mostrar. Tem um software para fazer diversos cálculos, análises de risco. Esse é um exemplo que... Um exemplo que a gente fez para só mostrar alguns detalhes aqui para vocês. Eu acho que quem participou na tradução para o português foi meu amigo Barbosa, que está aqui. Provavelmente vai precisar algumas atualizações nas nomenclaturas. Bom, aqui esse é o relatório depois de nós ter feito a análise de risco. O que eu gostaria de mostrar? A minha experiência que eu tenho visto, principalmente na Colômbia, no Brasil, porque os últimos anos estive trabalhando na Colômbia, no México, com empresas de telecomunicação e gás, em lugares muito críticos. O que o projetista se preocupa, principalmente? Vamos proteger vidas humanas. Por quê? Porque muitas vezes, a não ser que, por exemplo, no México tem aquelas catedrais bonitas, então eu já vi um projeto na qual a perda de patrimônio cultural foi muito importante, então foi colocado esse risco. Risco de perda de valor econômico é o que o projetista tem maior dificuldade de colocar na sua análise do risco. Porque nem o empresário sabe o que eu vou perder no momento de... Quando o projetista manda um formulário, encaminha um formulário para o engenheiro responsável na empresa e fala, preenche esse formulário para mim que eu preciso desses dados para encher no software. Aí o cara recebe o formulário e não tem nenhuma ideia qual que é o custo que ele vai ter no momento na parada não programada. Então o projetista termina usando só o risco de perda de vida humana. Já falei com alguns projetistas aqui no Brasil, cara, ajuda a vender um DPS correto para a aplicação do teu cliente final. Porque se eu analiso o risco de vida humana, provavelmente eu vou terminar colocando um DPS classe 1 ou classe 1 mais 2 na entrada, que não atende à necessidade do cliente final, dessa indústria, por exemplo. Tá? Em alguns lugares eu costumo falar, não atende norma, mas atende norma sim, porque no momento da análise de risco eu ignorei um dos pontos que poderia ter colocado, tá? Então, como ignorei, atende, tá? O que é resultado dessa análise que eu faço? Eu tenho um risco que foi determinado sem nenhum sistema de proteção e tenho o risco calculado quando não está protegido, tem um sistema desprotegido. Aquela linha lá vermelha, ela mostra que aqui eu tenho que implementar medidas para reduzir esse risco até que eu tenha aqui uma linha verde, que seria, eu estou dentro do risco tolerável para a minha instalação. Aqui eu simulei, tinha um prédio de madeira, tá? Então o risco de fogo era o maior problema de todos, tá? Vida humana.
Então, as medidas que foram necessárias colocar para reduzir esse risco, um risco tolerável, foi um SPDA, classe de SPDA, SPDA 1, ligação de equipotencial e precauções contra incêndio, colocar extintores. E assim eu consegui reduzir isso para o risco tolerável. Não fala nada dos EPS, mas eu fui obrigado, para chegar nesse limite tolerável, a colocar uma classe de SPDA 1. E isso que eu quero deixar agora para vocês, e isso eu queria trazer para debate, mas não sei se vai dar tempo, porque aqui estão todos os especialistas que podem me ajudar. Se eu tenho uma classe de SPDA 1, isso me ajuda ou não me ajuda a definir o tipo de DPS que eu vou colocar na entrada do meu QDG? Isso me ajuda sim. Por quê? Porque eu espero um impulso de 200 kA. 50% vai no sistema de aterramento e 50% retorna na minha instalação. Me sobra 100 kA. Eu preciso DPS para escoar 100 kA na onda 10350 ao sistema de aterramento. Eu tenho um sistema TNC, um sistema com neutro. Aí eu tenho que ter cuidado, neutro aterrado. Eu gostava de falar neutro aterrado, mas é o neutro junto com o fio de proteção, com o condutor de proteção. Então, 3 que eu sei dividido para 3 vai dar 33 kA, 34 kA. Eu preciso instalar nessa instalação, ou sugerir, ou recomendar no meu projeto, que deve ser instalado um DPS classe 1 de no mínimo 34 kA. Se eu quero dar uma recomendação que está de acordo com o resultado de análises de risco que foi feito. Isso que eu queria mostrar. Esse é um exemplo de aplicação de um DPS classe 1 instalado junto a um trilho, DPS de alta capacidade de descarga atmosférica, e no abrigo, onde que estão os equipamentos mais sensíveis, que eu tenho tensões de 48 volts sempre correndo no trilho, sinais, e 48 volts corrente alternada, e eu lembro agora era 12 contínua, corrente contínua. Eu tenho que reduzir, aí que vem aquele ponto importante também, o DPS classe 2, ele tem, qual que é o nível de proteção que ele tem no momento da descarga atmosférica. Se ele é muito baixo, ele pode me bloquear essas tensões que são importantes para que os semáforos, por exemplo, da linha do trem ligue ou desligue, e comunicação. Então, uma combinação perfeita de um classe 1 com classe 2. Projeto interessante. Nós, como ProAutos, temos atendido diversos clientes críticos, como, por exemplo, Comgás, Naturgy, WEG com aerogeradores, Petrobras com plataformas marítimas, offshore, Sanepar, a Vale. Então, a gente tem realmente produtos que pode mostrar a lugares de referência. Tá? Aqui está meu contato. Se tem perguntas para debate, estamos aqui. Aí eu vou pedir ajuda dos especialistas para responder essas perguntas também, porque eu não me considero um especialista. E eu agradeço pela atenção que prestaram a essa apresentação. Obrigado, Oscar.